Bem-vindos ao Burlesco com Rito Vanderlust, um incrível programa onde se fala desta magnífica arte do burlesco. O programa está dividido em 3 partes. Na primeira parte vamos falar de pin-ups. Na segunda parte, no momento Sabias Que, vamos falar de cintos de ligas. E a terceira parte é dedicada à performance que iniciei no programa anterior. Vou tirar para vocês mais 1 ou 2 pecinhas de roupa. Que acham? Este tema pin-ups não surgiu por acaso. Foi uma menina chamada Joana Afonso que me enviou um e-mail a pedir para falar sobre pin-ups. E tal como a Joana Afonso, vocês podem também enviar um e-mail com questões ou temas que queiram que eu fale aqui no programa, desde que sejam relacionados com esta incrível arte do burlesco. Enviem para rito.vanderlust@gmail.com. Vou repetir, rito.vanderlust@gmail.com. Vamos então dar início à primeira parte do programa e vamos falar de pin-ups. Vamos então falar de pin-ups. O que será que significa? Qual será a sua origem? Pin-ups significa pendurar. Mas pendurar o quê? Durante a Segunda Guerra Mundial, os soldados tinham uma prática muito comum, que era pendurar imagens de senhoras muito bem vestidas, muito elegantes, com posturas muito sensuais. Essas imagens tornaram-se bastante populares e deu origem às chamadas pin-ups girls, que normalmente eram atrizes ou bailarinas muito famosas, como por exemplo a Greta Garbo ou a Betty Grable. No entanto, o estilo pin-ups já vem do final do século XIX, dado que houve um senhor chamado Charles Durness Gibson que fez a primeira pin-ups girl, chamada de Gibson Girl. Também se via este estilo em cartazes de espetáculos como este que vamos ver agora. As pin-ups girls também têm outro nome, que é cheesecake, porque diziam que elas eram tão boas como o doce cheesecake, e posso-vos dizer que mais tarde também surgiu uma definição para o homem que foi stick cake. Incrível, não é? Entretanto, este estilo, a pin-ups girls, as imagens entraram em desuso e só surgiram com força agora no nosso século XXI, quando fomos buscar influências aos anos 20, 30, 40, por aí fora, para fazermos novos estilos, novas modas. E então houve uma inspiração nestas imagens, nestes comportamentos de pin-ups girl, para o que é a estética, para esta estética pin-ups girl da atualidade. Isto foi apenas um pequeno resumo. Claro que poderia falar de muito mais coisas, mas lá está. Peço-vos para pesquisarem, pode ser, claro, na internet, para saberem muito mais coisas sobre o que é o pin-ups, de onde surgiu este termo. Por exemplo, há uma coisa muito interessante que é a influência da bicicleta neste estilo, em todo o glamour que as senhoras tinham nestas imagens de pin-ups. Como, por exemplo, também vos quero dizer que existe uma grande associação, e por isso decidi também falar sobre este tema, uma grande associação ao burlesco. Pois é, como podem ver, estas imagens são bastante sensuais, são cheias de glamour, e é isso que é a arte do burlesco. Por um lado, as pin-ups girls surgem em fotografia. Por outro lado, no burlesco surge esse estilo, mas em movimento. Era impossível que as duas coisas não se associassem e não se influenciassem. Certo?
Então, agora vamos passar ao Sabias Que, onde vou falar convosco sobre cintos de ligas. Vou começar a falar do cinto de ligas desta forma. Reparem bem nestas 3 imagens de Pin-Ups Girls. 1, 2, 3. Viram que havia algo em comum nas 3 imagens? Pois, o cinto de ligas. Um elemento incrível que utilizado dá uma maior sensualidade. Muitas vezes utilizado em momentos únicos, de surpresa. Em espetáculo tem um valor muito sensual quando utilizado e visto. Pois, mas sabias que não foi com esse objetivo que criaram o cinto de ligas? Não se sabe ao certo quando foi criado, mas era apenas um instrumento utilizado para suportar as meias 7/8 que as senhoras utilizavam. São umas meias que vão só até meio da coxa e, para sustentar as meias, inventaram o cinto de ligas. Mas, no entanto, este, quando utilizado por bailarinas de Charleston ou de Cancan, por exemplo, acabava com os movimentos por ser exposto. Fez com que suscitasse uma curiosidade. Fez com que o cinto de ligas passasse a ser mais vezes exposto e ganhasse todo um novo caráter. Um caráter de espetáculo, um caráter de maior sensualidade. E dado que surgiram os collants, os cintos de ligas deixaram de ser utilizados no dia a dia, porque vestir collants era muito mais prático, e passaram a ser utilizados muito nestas situações de fantasia, momentos únicos. E nós no burlesco utilizamos muitos destes cintos de ligas, que por sua vez podem ter 4 ganchos, como podem ter 6 ganchos, por exemplo. Tem vários formatos, como podemos ver nestas imagens, nesta aqui e também nesta. E aqui fica um pequeno esclarecimento sobre o cinto de ligas. Vou então despedir-me de vocês. Vão ficar com a terceira parte, a performance. E já sabem, se quiserem esclarecer alguma dúvida ou quiserem lançar algum tema para eu falar aqui no programa, têm o meu e-mail rito.vanderlust@gmail.com. Mais uma vez, rito.vanderlust@gmail.com. Ladies and gentlemen, até uma próxima.